Então, olá pessoal! Hoje nós vamos conhecer definição e classificação de um assunto muito pertinente dentro da química, né? Que é a termoquímica. Então, como o próprio nome já pode prever, né? São reações que estão relacionadas com temperatura, com calor. E aí a gente vai conhecer um pouco sobre a definição e classificação dessas reações. O que é o calor? O calor, ele é a energia transferida entre dois corpos ou entre diferentes partes de um mesmo corpo, mas que esses dois corpos ou essas partes diferentes tenham diferenças de temperatura. Se houver diferença de temperatura, vai haver calor, ou seja, a transferência de energia térmica de um ponto para o outro. E isso vai dar a transferência da energia térmica do local que está com uma maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos os corpos ou ambas as partes atinjam a mesma temperatura. Então, calor é essa transferência de energia. A unidade para medir energia térmica no sistema internacional é o Joule, representado pelo J. Então, quando nós estivermos falando de energia térmica dentro das reações, vocês vão ver as unidades em Joule, quilojoule, mas é só uma propriedade para dizer a grandeza do Joule, o quilo aí, né? Mas levando em conta Joule. Isso considerando o sistema internacional, que ele padroniza essas unidades que devem ser usadas. Mas a questão do calor, algumas vezes vocês também podem ver em termos de caloria. E aí também tem a relação entre caloria e joule, né? Onde uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, as unidades para calor nas reações ou vocês vão observar em joule, que é o J, ou em caloria, que é o cal aí, como está escrito. A termoquímica estuda a troca de calor, ou seja, a transferência de energia de um meio para o outro, que pode acontecer em reações químicas ou também está associada aos processos de mudança de estado físico. As reações químicas ou essas mudanças podem ser classificadas de acordo com a liberação ou a absorção de energia na forma de calor. Numa transformação, numa reação química que ela precisou absorver calor, ela é chamada de endotérmica. Já se a gente estiver falando de uma reação ou de uma mudança de estado físico que ela libera calor, ela é exotérmica, tá? Então, considerando aqui o processo, se o processo liberar calor, é exotérmica. Se ela absorver calor, ela é endotérmica. A energia de um elemento químico ou de um composto, ela não pode ser medida. Mas a gente pode medir a variação de calor ou a variação de calor recebido, né, que foi a absorção, ou liberado. E aí a gente consegue saber quanto de calor foi recebido e quanto de calor foi liberado, dependendo da situação. Só que agora a gente não vai mais chamar na química de calor, tá? A gente não chama o termo calor. Nas reações químicas, o calor ele é representado por entalpia, mas isso significa calor liberado ou absorvido. E ele vai ser sempre representado pela letra H. Letra H é o que vai representar a entalpia, que está relacionado com esse calor ou liberado ou absorvido, na verdade. Liberado ou absorvido em um sistema químico. E aí, não é possível eu definir quanto que era, por exemplo, a entalpia de um elemento químico, mas eu posso prever quanto que ele recebeu, ou seja, a variação de entalpia recebida. E aí, variação de alguma coisa é sempre a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, num processo endotérmico, o sistema ele vai receber calor da vizinhança. O sistema recebe calor da vizinhança. Então, ele vai ter um ΔH, essa variação ela vai ser um valor positivo, pois ela está recebendo calor da vizinhança. Tá? Então, processos endotérmicos são processos que o sistema ele recebe calor da vizinhança e, por isso, a sua variação de entalpia, que é a sua variação de calor, no caso recebido, vai ter que ser um valor positivo. Vai ter que ser um valor positivo.
Já nos processos exotérmicos, que é o processo que libera calor para a vizinhança, o ΔH, que é essa variação de entalpia, essa variação de calor que foi, no caso, liberado, ele vai dar uma variação negativa, pois ele liberou calor para a vizinhança. Bem, como eu falei, as reações químicas podem estar relacionadas com essa transferência de calor, mas também as mudanças de estados físicos também. Por exemplo, aqui nós temos o estado sólido e para ela passar para o estado líquido, ela precisou receber calor. A mesma coisa se eu tiver do líquido e passar para o estado gasoso, eu preciso fornecer calor. Então aqui a gente consegue observar fenômenos endotérmicos ou exotérmicos, que absorvem ou que liberam calor. Agora, por exemplo, se nós estivéssemos no estado gasoso e quiséssemos passar para o estado líquido, nós teríamos que resfriar esse sistema. Então, ele vai liberar calor. E a mesma coisa aqui, ó, do estado líquido para o estado sólido, é um processo que ele perde calor para que ele chegue no estado sólido. Então, a mudança de estado físico, considerando pressão constante, vai envolver a troca com o ambiente, troca de calor com o ambiente. Então, por exemplo, aqui, nós tínhamos o gelo que estava a 0 graus Celsius, exatamente o momento que ele está começando a se transformar no estado líquido, né? E aí, ó, quando chegar numa temperatura de 25 graus Celsius, nós vamos observar que ele passou para o estado líquido, o sistema ficou mais quente, né? Por isso que teve essa possibilidade de mudança de estado físico. Então, foi um processo que ele recebeu calor. Se ele recebeu calor, foi um processo endotérmico. Então, a passagem da água do estado sólido para o estado líquido, ele é um processo que ele absorve calor. E por isso, o seu ΔH, a sua variação de entalpia, vai ser positiva, pois valores de entalpia positivo já te indica que o processo é endotérmico. Sim, professora, mas o que isso quer dizer? Porque eu vi que a variação de entalpia é de C mais 6,01 kJ por mol, né? Então, a unidade aqui ele está levando em conta o joule. O quilo é só para dizer que é uma grandeza um pouco mais elevada. Então, isso significa dizer que a cada mol de água sólida que nós tivermos para passar para a fase líquida, o sistema vai precisar receber de energia 6,01 kJ de energia. Então, essa é a informação, a tradução desse dado aqui. Então, passagem do estado sólido para o estado líquido, que é chamado de fusão, ele é um processo aqui, ó, que precisou absorver calor, absorveu calor. Só que se eu estou no estado líquido e quero voltar, ele vai esfriar. Então, para esfriar, ele precisa liberar calor. Então, o processo de fusão é endo, porém a solidificação é exo, ele libera calor, por isso que ele fica mais frio. A vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, também é um processo endotérmico, pois a gente fornece muito calor para que o líquido vire gás, falando em termos de água, né? Então, ele absorve calor e aí ele se transforma em gás. O processo contrário, ele esfria, ou seja, então ele vai liberar calor. Então, o processo de liquefação ou condensação são processos exotérmicos. A passagem do estado sólido para o estado gasoso é um processo que eu preciso fornecer calor, então ele absorve, então ele é endotérmico, tá? E a sublimação já agora do sentido do gasoso para o sólido, ele é um processo exotérmico, né? Porque vai passar do estado gasoso para o estado sólido. Então, só reforçando aqui, ó, a fusão, a vaporização e a sublimação, contando do sólido para o gás, são processos endotérmicos. Já os processos exotérmicos, que liberam calor para a vizinhança, tem a solidificação, a liquefação e a sublimação, levando em conta do gás para o sólido. Bem, agora ali nós vimos esses dados em relação à mudança de estado físico, mas quando perceber isso em termos de reação? Em termos de reação, numa reação exotérmica, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Então, esse é um gráfico que ele leva em conta aqui a entalpia
E aqui é a reação se desenvolvendo. Lembrando que no início eu tenho um reagente, esses reagentes vão passar por um processo de reação, pelo caminho da reação, e vai levar a gente para a formação do produto. O ponto A são os reagentes e o ponto B é a situação final, formou os produtos. Então, eu posso levar em conta aqui no estado inicial é a entalpia dos reagentes e esse ponto mais baixo aqui, ó, é a entalpia dos produtos. E observe que no gráfico, a entalpia dos produtos ele fica numa região menor do que a entalpia dos reagentes. Ó. A entalpia dos reagentes vai ser maior do que a entalpia dos produtos. Observe que o final está mais abaixo. Então, por isso que ele pontua aqui, ó, que a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Em termos reacional, seria isso aqui. Ó. A tem sua entalpia, B tem sua entalpia. Só que o processo é exotérmico, então ele liberou calor. Por isso que o calor sai na região de produto, porque eu estou liberando calor. Então essa é uma maneira de você perceber quando que é exotérmico, quando o calor estiver no produto. Por quê? Porque ele foi liberado. Então se foi liberado, eu mandei para fora. Só que nem sempre você vai ver com esse termo calor na equação. Você costumeiramente vai observar dessa maneira, ó. A reação A, onde eu tenho o reagente A formando B. Não estou te falando onde está o calor, mas estou te dando a variação de entalpia da reação, que é menos X. Esse X aí pode ser qualquer número. Mas o que vai te dar... O que vai te dar a característica de ser uma reação exotérmica? O sinal. Pois reações exotérmicas sempre vai ter essa variação de entalpia negativa, tá? Sempre negativa. Isso por quê? Porque se eu estou levando em conta que os produtos é menor do que os reagentes, quando a gente fizer os dados, a sua variação de entalpia vai ser sempre menor que zero, então vai ser sempre negativo. Agora, observe aqui, ó, numa reação endotérmica, é uma reação que absorve calor. Então, se absorve, para a reação acontecer, ela precisa ter calor. Então, por isso o calor aparece aqui, ó, nos reagentes. Então, quando ela recebeu calor, ela formou o produto. Nesse caso, observe que agora o produto B, que é o final, ele está num valor maior do que os reagentes. Está num valor maior do que os reagentes aqui, que é o A, né? Então, você vai conseguir perceber dessa maneira. Quando num gráfico a entalpia do produto, que é terminou a reação, né? Estiver maior do que a dos reagentes, o processo é endotérmico. Mas obrigatoriamente muitas vezes não é expresso dessa maneira. É expresso dessa seguinte maneira: A formando B, porém estou mostrando o valor da variação de entalpia. Nesse caso também o mesmo X, mas estou falando que é mais X. Mais X, positivo. Então, ΔH positivo, reação endotérmica. Isso vai acontecer porque a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, em termos numéricos, quando a gente aplicasse essa fórmula, variação de entalpia produto menos reagentes, nós vamos ter um ΔH, ou seja, uma variação de entalpia maior que zero. Aqui é uma outra maneira que também vocês podem encontrar gráficos para te perguntando sobre a entalpia da reação, se ela é endo ou é exo, tá? Você vai ver esse caminho da reação se desenvolvendo, que ela precisou atingir um ponto alto para formar o produto. Mas quando você tiver esse tipo de questão, o que você precisa observar? A entalpia dos reagentes, que seria essa região constante, e como ficou no final. Independente se teve esse caminho aqui no gráfico mostrado ou não, tá? Então, essa é uma outra maneira também de você observar. Aí eu observo aqui, ó, que a entalpia dos produtos está numa região maior do que a entalpia dos reagentes. Então, esse processo aqui, ele é endo, porque numa reação endotérmica, os produtos, que é esse HP, sempre vai estar numa região maior do que a dos reagentes. Agora, quando você observar aqui, ó, que o produto ficou numa região menor do que a dos reagentes, observe que decresceu aqui, então é um processo que liberou calor, então é exotérmica. Aí eu deixo uma pergunta: por que ao sair de uma piscina sentimos frio?
Quando a gente sai da piscina, nós estamos com água líquida no corpo. Água líquida no corpo. E ela vai passar para o... Aí, essa água, ela tende ao quê? Ela quer evaporar. Ela quer virar vapor, quer virar gás. Então, essa água aqui, ó, vai virar vapor. O processo da passagem do estado líquido para o estado vapor é um processo endotérmico. Essa água só vai conseguir virar vapor se ela receber calor. E aí ela vai tirar de quem o calor? Da vizinhança, que no caso a vizinhança está sendo o quê? O nosso corpo. Então, quando eu perco calor para essa água evaporar, eu vou sentir frio, porque eu perdi calor. Porque o corpo perde calor por quê? Porque a transformação do estado líquido para o estado gasoso é um processo endotérmico. E aí ele precisa tirar esse calor de algum lugar. A energia ela é transferida de um meio para o outro. Então, transferiu da gente, né, do nosso corpo, para essa água conseguir se transformar em vapor.